que eu queria começar falando com vocês hoje sobre o planejamento do estudo em casa. Eu acho que a pedra fundamental é sobre o estudo em casa, e assim, nem só sobre o estudo em casa, mas sobre o estudo de uma maneira geral, é primeiro você ver não necessariamente qual concurso, mas qual escopo de concurso que você quer prestar. Ou seja, olha, a gente tenta aqui limitar a galera que estuda para concursos de nível médio que tem algum tipo de cobrança em direito. Esse é o núcleo da galera que a gente se acha mais apto a tentar ajudar, porque, como eu falei, foi o que a gente passou, é a nossa experiência. Então, eu acho que, ainda que as dicas sejam, é, ainda que as dicas sirvam de uma forma geral para todo mundo que está estudando, né, eu acho que de alguma forma a gente consegue ajudar com maior profundidade, né, Júnior, essa galera, porque a gente consegue entrar em detalhes específicos baseado na nossa própria experiência. Então, acho que a primeira coisa seria exatamente definir os limites do estudo que você quer fazer. Beleza, Diego, olha, eu estou aqui, eu vou estudar para concurso de nível médio, que de alguma forma vão me cobrar direito, mas eu vou focar só em tribunais. Não quero o Ministério Público, não quero defensoria, quero nada, quero tribunal, mas negócio é tribunal. Beleza, beleza, é válido. Ainda que eu, particularmente, acredite que tanto você limitar de menos, ou seja, você ter uma gama muito grande de concurso, quanto você limitar demais possa ser prejudicial, porque vai inevitavelmente diminuir, né, as suas opções de concurso, ainda assim seria uma opção válida. Olha, só quero fazer tribunal, e tem gente que vai mais fundo, né? Tem gente que fala, olha, eu só quero fazer tribunal do trabalho, né? Então Especializa mesmo. a galera faz aquele famoso TR Tour, né? Sai fazendo Tribunal do Trabalho desde do Rio Grande do Sul até lá no Amazonas. E vai fazendo para onde passar, vai. Então, assim, a primeira coisa, delimitar a área, né, e o tipo de estudo que você quer fazer. Então, quero fazer só tribunal, quero fazer tribunal mais MP mais defensoria, quero fazer tribunal, MP, defensoria, procuradoria, que seja. Definiu o que você quer fazer, né? Você vai ver as matérias que são comumente cobradas naquele tipo de concurso que você já separou. Então, sempre cai constitucional, português, administrativo, algum outro tipo de direito, sei lá, cai também direito civil, noções de direito civil, e o restante varia um pouco. Um exemplo, né? Então, você já tem aí, só nisso, você já tem as matérias do núcleo, né, que a gente chama, e as matérias e as outras matérias ali que vão ser paralelas, né? Então, obviamente, você vai tentar ficar tão bom quanto possível naquelas matérias que vão ser nucleares ali e, em paralelo, ir pegando as outras que eventualmente podem cair nesse concurso e em outros similares. Então, eu acredito que esse seja o primeiro passo, não só para a nossa galera aqui, né, de nível médio, mas no estudo para concurso como um todo, você precisa delimitar e ver as matérias. Isso daí eu acredito que é fundamental. Segundo ponto, criar um horário de estudo, né? Óbvio, é o que a gente sempre fala aqui. A gente tenta deixar claro para todo mundo que a gente lida com o estudo para concurso de uma maneira completamente diferente, pelo menos até onde eu posso dizer, né, Júnior? Completamente diferente de tudo que se vê por aí, né? A gente sabe que as pessoas que estudam para concurso têm vida, têm maridos, têm esposa, têm filhos, têm Aham. família que precisa de atenção, têm problemas. Então, assim, jamais você vai ver aqui, nem eu e nem o Júnior, pedindo que você estude até seu olho sangrar ou estude 11 horas por dia. Isso não vai acontecer aqui, sabe? A gente é completamente contra esse tipo de técnica que eu, particularmente, não sei se o Júnior concorda comigo, eu até costumo a pensar nisso como uma preparação meio predatória. Por que eu digo isso? Porque o cara, ele te coloca um medo, ele te coloca um pavor para depois te vender uma solução para um medo que você não precisava ter. Exatamente. Então, Não, assim, é uma coisa predatória mesmo. e isso é um pouco prejudicial num contexto do seguinte. Aí você me diz se você concorda comigo,
que o objetivo em si é o seguinte, a gente tentar transformar esse estudo, fazer com que esse estudo ele seja o mais agradável quanto possível. É a mesma coisa, assim, sei lá, vou dar exemplo é o que passa sempre pela minha cabeça de novo, que é o de academia. Talvez já tenha acontecido com você de você começar a academia por obrigação. Aí tu vai lá fazendo e tal. Só que passa um tempo, você começa a curtir aquele processo. Às vezes você está curtindo fazer um aparelho, e daqui a pouco tu começa a pesquisar sobre como, sei lá, se for o teu caso de, às vezes, tipo, trincar a barriga, qual que é o melhor exercício que você vai fazer para isso, enfim, seja o que for. Chega um Sim. momento que você começa a curtir o processo e a academia ela deixa de ser um sacrifício para você. Estou dando esse exemplo, muito embora a academia nunca tenha chegado nesse nível para mim, mas outras coisas já chegaram, assim, coisas que começaram como obrigação e com o passar do tempo acabou virando uma espécie até de passatempo até. A ideia é Sim. você tentar enxergar o estudo não como um sacrifício. E às vezes pode até parecer um pouco complicado de você assimilar de que é possível você fazer isso. Mas é bom a gente tentar manter a mente focada nisso, de você tentar enxergar aquele momento de estudo como uma coisa que vai ser agradável para você, alguma coisa que vai te causar, vai te trazer coisas boas. Você gostar dessa sensação de adquirir aquele conhecimento, você aprendeu, onde que você consegue aplicar isso na vida real. Aí você vai tentando fazer essas analogias. Com o passar do tempo, você vai deixando de ver esse momento do estudo como um sacrifício e ele vira um momento agradável até para você em alguma medida. Não estou falando que com isso você vai querer só ficar estudando o tempo inteiro. Você vai querer também fazer outras coisas. E tudo, e é por isso que a gente até fala também sobre você separar um momento para lazer e para as outras coisas. Só que se você começa a enxergar esse estudo como não, preciso estudar, que nem o Diego falou, até os meus olhos sangrarem 12 horas por dia e tal, assim, isso vai ser um sacrifício para você e você não vai conseguir manter isso no longo prazo. Não sei se você concorda comigo nessa visão Não, com também. certeza, 100%. E aí, eu abri esse parênteses porque é isso que a gente falou. É um tipo de técnica meio predatória, porque o cara te vende um medo, né? Aliás, ele te planta um medo para te vender uma solução, Uhum. né? Para solucionar um problema que ele mesmo criou. É o Entendeu? É mesmo. mais ou menos por aí. E aí cabe até uma distinção para dizer assim, que com certeza vai ter gente séria que vai se propor a ajudar as pessoas que estão estudando, vai ter gente séria como professor, vai ter gente séria que vai trabalhar como coaching. Isso assim, é óbvio, né? Uhum. Mas, infelizmente, pelo menos assim, na minha visão, não é a regra. Existe, né? Existe, mas não é a regra. Então, vai ter o camarada que se propõe a ser o coaching de concurso, que ele vai efetivamente ajudar. Até mantendo a analogia que o Júnior falou, como se fosse um personal trainer, entendeu? Você pode ir para a academia sozinho e ter resultados fenomenais? Com certeza absoluta. Mas tem gente que vai se sentir melhor, vai se sentir mais motivado com um cara ali do lado, passando, instruindo e tudo mais, e motivando. Então, assim, são duas formas diferentes de chegar no mesmo caminho. Esse é o ponto que eu quero chegar. Né? E vai ter gente séria que vai fazer esse trabalho na área de concurso e que vai ajudar muita gente. Mas, pelo menos até onde eu posso ver, não é a regra. A regra é justamente essa galera que vai te mandar estudar 20 horas, né, por dia e nas outras 4 você revisar. Então, tudo isso, esse parênteses enorme, para a gente falar sobre essa questão da definição do horário. Né? Então, você vai definir um horário de estudo no seu dia que vai ser dentro da sua realidade. Pô, eu trabalho pela manhã, mas eu não saio de casa imediatamente quando eu acordo. Então, eu tenho um tempinho ali onde talvez eu consiga dar uma lidinha rápida em alguma coisa, sem me atrapalhar, sem me incomodar, sem eu ter que sacrificar nada muito grande. Então, eu consigo ali uma meia horinha antes de sair para o trabalho. Beleza, bacana, ótimo. Aí no almoço eu consigo incluir mais 45 minutos e depois mais 15 minutos no lanche e depois mais uma hora na volta para casa. Perfeito. A questão toda é, tanto quanto possível, você vai tentar tornar isso sua rotina. Ou seja, você vai tentar manter aquilo ali nos mesmos horários, ainda que, como a gente sempre fala, vai haver problemas, imprevistos e tudo mais, mas tanto quanto possível você vai manter as coisas sempre no mesmo horário, em especial os estudos, porque não só por motivos de organização,
mas porque a tendência é que, com o tempo, você já entre no modo automático de estudo em torno daquele horário. Você já sabe que 9 horas da manhã é o seu horário de estudar até as 10. Então, quando vai dando 8h30, 8h40, você não vai botar uma série para você ver. Porque você sabe que quando você acabar de assistir, já está dentro do horário que você deveria estar estudando. Então, assim, é legal você ter um horário fixo, tanto quanto possível, para você criar essa rotina e, com o tempo, essa dificuldade inicial ela vai caindo. Essa que é a ideia. Aí E agora aí, é como se fosse um trabalho, né? Trabalho assim, no bom sentido. justamente, De compromisso. com a rigidez, né, pela falta de uma palavra melhor, mas com a rigidez de um trabalho, É né? compromisso diário, né? Compromisso, um compromisso fica melhor. É. Definitivamente, compromisso é uma palavra melhor. Então, você escolheu o seu concurso, limitou o escopo, separou um horário diariamente para aquilo ali. Então, a gente já deu alguns passos no sentido de formular um estudo como um todo. Agora, o que você vai fazer? Dentro desses horários que você separou, né, no exemplo que eu dei, 30 minutos aqui, 1 hora colar, 45 minutos ali depois, você vai encaixar as matérias que você vai precisar estudar dentro daquele escopo inicial que a gente separou lá no começo. Então, você vai separar as matérias, vai começar preferencialmente, isso daí é uma dica, né? Mas você pode adaptar. Vai começar preferencialmente com as matérias de núcleo. Então, as matérias que a gente separou como nuclear, ou seja, as matérias que coincidem com a maioria daqueles concursos daquela área que você delimitou. Você vai começar por ali e tentar ajustar mais ou menos tempo de acordo com a dificuldade maior ou menor que você tem para cada matéria. Então, se você tem uma facilidade em matérias de direito, por exemplo, então, olha, eu aprendo direito constitucional com muita facilidade, mas português eu já fico um pouco atravancado. Então, é legal que você bote um pouco mais de tempo de português e diminua um pouquinho de tempo de constitucional. Isso a gente está falando, claro, num cenário de tempo mais limitado. Se você tem a oportunidade de não trabalhar e conseguir se focar para os estudos, maravilha. Você vai conseguir fazer esses ajustes, não vão ser tão. Ainda vai ser importante, mas eles não vão ser tão cruciais quanto uma pessoa que tem um tempo mais encurtado para estudar durante o dia. Essa é a questão. Então, você vai alocar ali o tempo para cada matéria de acordo com a dificuldade maior ou menor. E aí, uma última coisa aqui, que eu não poderia deixar de falar, porque eu acho que é muito importante, que é o seguinte: eu acho interessante você ajustar o seu cotidiano para a sua vida de estudos. E aí, o que eu quero dizer com isso? Rede social, como tudo na vida, pode ser um fator positivo ou um fator negativo, né? Eu gosto sempre de usar a rede social como exemplo, porque, querendo ou não, elas foram feitas para poder influenciar o comportamento das pessoas. Então, a gente imaginar que rede social existe para fazer a nossa vida mais feliz é, no mínimo, uma ingenuidade muito grande. Então, elas existem, fazem parte da nossa vida, mas elas existem para influenciar o comportamento das pessoas. Essa que é a grande verdade. Então, elas estão ali para te influenciar, baseado nos seus gostos e interesses, a comprar coisa da marca X ou da marca Y, ou conhecer a marca Z. Então, o que eu recomendo que você faça? Dentro do contexto de redes sociais, você vai seguir, por exemplo, você tem o Instagram, então você vai seguir professores que você gosta, você vai seguir cursos que se alinham com o seu pensamento, cursos que têm como costume dar promoções, dar descontos, sabe? Cursos que dão algum tipo de material grátis. Você vai seguir outros concurseiros, sabe? Que tem histórias bacanas para poder contar, que você vai poder ver e se inspirar quando você estiver naquele momento de, pô, caraca, hoje tá difícil. E aí você vai e se depara com uma história de um cara que fala, pô, naquele momento que estava muito difícil para mim, eu não acreditava mais e bababá, mas no fim deu tudo certo. Então, você vai se cercar desse ambiente, você vai mudar o seu cotidiano para a vida de uma pessoa que agora
está indo na direção do sonho dela através do estudo para concurso. Então, o primeiro passo, eu acredito, principalmente para a galera da nova geração, que já nasce nesse meio de rede social, você se cercar desse ambiente, se cercar de pessoas que vão te inspirar, se cercar de professores que vão te ajudar, em especial os professores que você já tem algum tipo de afinidade, e talvez o mais importante, que seja seguir o Mente de Concurseiro lá no @Mente de Concurseiro underline oficial lá no Instagram, Sempre bom lembrar. né? Então é isso. Tente se cercar desse ambiente e com isso a tendência é que você comece a enxergar as coisas e tenha influências positivas em vez de influências negativas, influências Isso. que vão na direção do que você quer atingir. Essa que é a ideia.